Ó, eu não sei se vocês estavam vivos quando isso aconteceu, mas em 2020 a gente teve uma pandemia muito séria no Brasil e no mundo. Só no Brasil, pelo que eu pesquisei no Google rapidinho, antes de gravar o vídeo, a gente passou de 700 mil mortes, né? Ainda há uma contabilização disso acontecendo. E muitas dessas mortes poderiam ter sido evitadas se não fosse pelo governo Bolsonaro. É um governo que foi omisso, para dizer o mínimo, o mínimo. Dá para dizer que o governo Bolsonaro foi omisso na contenção da pandemia aqui no Brasil. Não só isso, se não basta essa cicatriz na nossa história recente, que muita gente já esqueceu, há também o fato de que quando o Bolsonaro foi presidente, de 2018 a 2022, se recrudesceu um discurso pós-ditadura ou nostálgico da ditadura, enfim, visto que o mesmo foi um parlamentar durante toda a carreira que lutou ativamente pelo direito dos militares, ou enfim, coisa do gênero, né? Claramente um reacionário da pior espécie. Enfim, e aí agora, em 2025, um filme chamado Ainda Estou Aqui, baseado no livro do Marcelo Rubens Paiva, dirigido pelo Walter Salles, diretor de Central do Brasil, tá sendo indicado a melhor filme e melhor filme estrangeiro, se eu não me engano. A Fernanda Torres, que estrela no filme, vocês também sabem muito bem, tá sendo indicada como melhor atriz e ganhou o Globo de Ouro. Então, eu entendo que esse impacto seja o que muita gente queria ver como um tipo de resposta cultural, uma contrapartida cultural para o que foi o bolsonarismo, certo? A gente quer ver um filme como o Ainda Estou Aqui, que retrata o horror da ditadura sob a perspectiva da Eunice, que era mulher do pai do Marcelo Rubens Paiva, que desapareceu na ditadura, enfim, eu imagino que vocês estão carecas de saber a essa altura a sinopse do filme, do que o filme se trata. Pois bem, sendo assim, é bem óbvio que um campo de esquerda, e não só de esquerda, um campo democrático, vamos colocar assim, né? A galera que tem na democracia ainda algum apreço, né? Vai ficar feliz com os louros que o filme está colhendo. Além disso, a gente tem um certo ufanismo meio brasileiro, né? E quando a gente está ganhando, a gente vira, porra, fã daquilo que a gente tá ganhando, como foi no tênis com o Guga Kirten, como foi também, porra, na Fórmula 1 com a Ayrton Senna, enfim, os exemplos são muitos, né? De modo que, para muitas pessoas, esse Oscar é tipo uma final de Copa do Mundo, em que o Brasil tá ganhando, e finalmente ganhando, porque o Oscar, enquanto premiação global, ou que se pretende global, durante toda a sua existência premiou, na verdade, não o cinema como um todo, mas o cinema hollywoodiano, correto? Isso é importante a gente ter no radar. Então, beleza. Parece-me que é justo e compreensível, correto? Dá até para empatizar com a galera que está muito feliz com essa indicação e que está muito feliz pelo filme, que se emociona e tal, e beleza, eu entendo tudo isso. Eu não vi o filme ainda, mas me incomodou bastante uma certa reação desse público, desse mesmo público, a críticas negativas ou até críticas ambíguas, né? Críticas mornas ao filme. A Folha publicou semanas atrás alguns críticos franceses, especialmente um do Le Monde,
que agora eu esqueci o nome do cara que fez a crítica, mas tá aparecendo na tela. Publicou, deu notícia que alguns desses críticos estavam falando que o filme não era tudo isso, que a atuação da Fernanda Torres era monótona e tralalá. E aí houve uma reação a isso. E uma reação do tipo, vamos pedir a cabeça desse cara, e a gente vai até o Instagram dele, ficar chincalhando ele, ficar tentando constranger ele de não de exercer o próprio trabalho, pelo amor de Deus, vamos ficar constrangendo o cara porque ele não gostou de Ainda Estou Aqui, do Walter Salles. Bem, gente, isso me chamou a atenção, e eu quis gravar um vídeo exatamente... Esse canal, eu não considero o trabalho que eu estou fazendo aqui, e o que eu vou fazer, eu não considero que vai ser um trabalho de crítica. É mais um trabalho de discussão, trazer alguns pontos soltos para a gente tentar compartilhar, né, sobre quadrinhos, cinema eventualmente, que eu gosto muito também, mas eu não me considero um crítico de jeito nenhum. Não quero que esse vídeo pareça que é uma espécie de... que eu tô advogando na minha causa própria, porque eu não me considero nem perto disso, não tenho bagagem. E exatamente porque eu não me considero nem perto disso e não tenho bagagem, já denota que eu respeito muito o trabalho do crítico. E a minha ideia com esse vídeo é justamente trazer uma perspectiva, ou pelo menos uma visão, que vocês enxerguem, né, o que o crítico de fato é. Pois bem, e na carona dessa reflexão que eu quero trazer para vocês, eu também quero responder o Pedro Ivo, do canal Ateu Informa. É um canal que eu acompanho há muitos anos mesmo. Eu acho o Pedro uma pessoa sensacional. Ele é muito belicoso, ele tá brigando com todo mundo a todo tempo. É um canal sobre ateísmo, mas também é um canal sobre filosofia, história da filosofia, de modo geral. Os vídeos são bem soltos e o Pedro costuma falar de vários temas sortidos. Então, numa dessas, ele estava comentando o comentário do Chavoso da USP, lá atrás, que ele fez uma crítica negativa ao Ainda Estou Aqui. Crítica essa do Chavoso, que é uma crítica ruim. E aqui eu estou usando crítica não como ofício de fazer uma análise crítica, um texto crítico, gravar um vídeo crítico sobre o filme bem fundamentado. Eu estou falando assim, crítica, o ato de criticar, falar mal, desprestigiar o filme, certo? E nesse sentido eu concordo com o Pedro, eu acho que a crítica foi ruim e todo mundo já jogou as pedras que tinha que jogar no Chavoso, vida que segue, não, isso é o de menos. Mas o Pedro coloca um ponto interessante, que ele posiciona o crítico como uma espécie de um lugar fácil, num lugar confortável, né? Que de fato muitas vezes é muito mais fácil você fazer a crítica e a análise da arte já pronta do que a arte por si. Claro, existe uma espécie de pedestal moral em que alguns desses críticos se colocam. Mas o que eu venho defender aqui, na verdade, é que geralmente essas críticas são críticas ruins e a boa crítica ela é feita com critério, com método, com argumentação e cara, se aproxima até da ciência. E por isso eu dividi alguns tópicos aqui no meu laptopzinho para a gente conversar sobre isso, especialmente defendendo o crítico lá do Le Monde, que falou mal do filme, né? E defendendo qualquer um que queira fazer uma crítica negativa a respeito de qualquer filme, desde que seja feita com, de novo, argumentos, métodos, teoria, certo? Que é assim que a gente estimula um bom debate, mas acima de tudo o bom pensar sobre as coisas. A crítica ajuda você a pensar sobre a coisa. Primeiro ponto, acho que a gente pode fazer uma espécie de diferenciação para termos desse vídeo só para fazer essa argumentação entre cultura e arte. Isso é algo... Eu comecei a ler um livro do Frederick Jameson agora. Ele fala sobre a condição do mundo pós-moderno e as suas idiosincrasias, as suas singularidades, né? E eu notei que o Frederick Jameson, ele quase que faz uma distinção
né, do que seria uma cultura pós-moderna, diferente do que muitas vezes a gente associa à arte. A arte, essa coisa da pintura, do quadro, aquela coisa singular que vai ficar por uma posteridade, e ele coloca a cultura como algo como um reflexo das condições materiais que estão dadas, ou seja, o reflexo da sociedade que a gente vive, do tempo que a gente vive, do contexto, em como a nossa sociedade se produz e se reproduz todo dia. E eu acho isso interessante. É ousado, né, separar cultura e arte, parecem coisas simbióticas, e são, de alguma maneira, sim, com certeza. Mas o que eu quero fazer essa separação aqui é para, em termos de argumento, nessa situação da galera indo achincalhar o crítico porque ele não gostou de Ainda Estou Aqui. Vamos lá. O que seria o movimento da cultura, nesse caso, do que a gente está analisando aqui? Bem, o movimento da cultura seria tudo aquilo que está dado contextualmente, né? As condições materiais de se produzir um filme, a recepção do público, o que significa fazer um filme contra a ditadura em 2025, as escalações. Fernanda Torres foi escalada quando ela tá num ponto da carreira dela que ela tem muita relevância. Tem muitos memes da Fernanda Torres, isso não eu não tô falando nem brincando. Tem muito meme da Fernanda Torres circulando. Cara, ela é desejada você ter ela no seu filme. Ela é, tipo, basicamente a atriz mais gente boa brasileira viva no momento. E o Selton Mello é a mesma coisa. O Selton Mello tem toda uma aura em torno dele, né? Fez papéis memoráveis que a gente adora, né? Enfim, Alto da Compadecida, o Lisbela e o Prisioneiro. Então, dublou o Nova Onda do Imperador, né? Então a gente lembra sempre com muito carinho do Selton Mello. Essas coisas não são necessariamente do campo da arte, né? Não dá muito para você avaliar qual é o quão bom moço um ator é quando ele é escalado no filme, artisticamente falando. Isso não é um elemento da obra artística na sua forma, na sua estética, no seu discurso, no seu conteúdo. Não é isso. Isso está dado a circunstâncias do momento. Pode ser que amanhã o Selton Mello seja cancelado e pegue super mal você escalar o Selton Mello ou a Fernanda Torres. Isso pode acontecer. Então, isso dado como um fato de uma espécie de realidade que está fora do filme, né? Fora do filme enquanto obra isolada. A indicação ao Oscar também, um fato que está na realidade material. O Brasil sempre desprezado nessas premiações internacionais. Nossos filmes nunca conseguem passar da etapa de seleção. De modo que, quando acontece uma coisa dessa, a gente vibra, beleza. Agora, o que tá isso tudo no campo da cultura, da nossa cultura? Agora, o que tá no campo da arte? O que tá separado disso, como eu tô falando aqui, para fins didáticos? A forma do filme, como o filme foi escrito, como ele foi rodado, a técnica que foi utilizada para passar cada emoção em cada cena, e escolhas, minúcias, enfim, se o filme é rodado num formato X ou Y, se a edição de som é assim ou assado, tudo isso é interno à obra, né? Interno da obra, correto? Então, a crítica, e a crítica desse crítico francês, que apesar de não ter visto o Ainda Estou Aqui, vou ver quando eu tiver a oportunidade, eu li a crítica do cara, e assim, é uma crítica, não é das melhores do mundo, de fato, não é uma crítica incrível, é uma nota de jornal, e as críticas de jornais geralmente costumam ser ruins, primeiro porque eles não chamam os caras tão ousados, né? A crítica de cinema no jornal já teve grandes nomes escrevendo, né? Mas hoje não tem. A galera mais interessante geralmente escreve em blogs, meio que em circuitos um pouco mais fechados de informação, né? Mas ao mesmo tempo é uma crítica que argumenta assim muito pouco, né? Aquela crítica de adjetivos, uma coisa meio Isabela Boscov. Isso aqui foi lindo, isso aqui é magnífico, magnânimo. Só que no caso dele, ele claramente achou o filme insosso, morno.
que assim, das coisas que eu assisti do Walter Salles, é meio que isso mesmo, assim, é uma coisa meio, tipo, não sei, o que você espera de um diretor brasileiro que é globalizável, que é internacionalizável. Eu não sei se isso se repete no Ainda Estou Aqui, justamente porque eu não vi o filme. E eu não vou dizer que o filme é ruim ou bom, eu não tô nesse termo valorativo aqui no vídeo. Eu tô no termo de que, beleza, o cara usou argumentos, tem uma elaboração, etc. Então, ah, ao escrever uma crítica que vai justamente contra uma espécie de movimento cultural de apadrinhamento desse filme, porra, esse filme é do caralho, não sei o quê, melhor filme que já existiu na face do planeta Terra, enfim. É como se o crítico estivesse insultando o gosto pessoal das pessoas, mas também ele estivesse insultando todo esse movimento cultural que vem junto. E eu não acho que. Eu acho que isso talvez estivesse no radar do cara, porque você polemiza, né? Você escolhe a dedo um tema que está culturalmente relevante, você polemiza em cima disso. Aqui, né? Eu estou fazendo esse vídeo agora. Né? Vocês acham que eu estaria fazendo esse vídeo se eu ainda estou aqui não tivesse sido. Não tivesse repercussão nenhuma? Óbvio que não. Mas em cima do que eu estou chamando de movimento cultural, dá pra gente criar coisas intelectualmente muito boas, ricas, construtivas, né? E apesar do caso do texto do cara não ser. O cara não é o André Bazin, o cara não é o Eisenstein, o cara não é a Susan Sontag da crítica cinematográfica, mas pelo menos ele está embasando com argumentos, ele está colocando os pontos dele. Então, é muito frustrante quando tu vê um negócio que tu se importa, como é o caso da discussão sobre arte, certo? Pública, ser interditada. Vai lá ver no Instagram da Folha de São Paulo o quanto as pessoas estão achincalhando o cara, pô, nos comentários, pedindo arroba, pedindo sei lá o quê. Isso é inadmissível, cara, porque você está tentando constranger alguém que está fazendo um trabalho nobre, importante. A gente já vai chegar em por que esse trabalho é importante e tem um valor social, né? Tá tentando, tipo, como eu falei, constranger o cara a não fazer o trabalho dele. Isso é inadmissível, sabe? Por mais que culturalmente o filme seja valoroso e beleza, você não concorda com a crítica, mas também responde nos argumentos. A galera vai lá em massa, se fosse um ou dois doidinhos, mas é um monte de brasilino, um monte de brasiliano que vai lá em cima do cara, enfim, ficar impedindo as pessoas, isso, porra, cria um ambiente de intimidação. Há anos atrás saiu uma crítica negativa do livro Torturado. Não sei se foi na Folha de São Paulo agora. Agora não me vem, não me vem mais à cabeça nem quem escreveu, mas e nem o veículo. E aí o Itamar Vieira Júnior deu o chilique dele lá, falou: essa merda de crítica é um caralho. E a galera foi xingar o cara, né? Falar que o cara era um merda, não sei o quê. Se eu não me engano, o cara que escreveu. Não, já tô confundindo dois casos. Já tô confundindo dois casos. Lembrei de outro que o cara escreveu uma crítica negativa sobre um livro da moda que estava circulando em grande escala nas livrarias. Era um livro, um livro escrito por um cara negro, e esse crítico falou: pô, esse livro é ruim pra caralho. As pessoas foram falar, tipo, tinha que ser um homem branco, sendo que o cara que escreveu a crítica era negro. Entendeu? Então, assim, esses valores quase que perecíveis que a gente fica trazendo para um debate que deveria ser sério, que deveria ser um debate qualificado, eles ajudam a contaminar a coisa toda, né? Então você tira o foco dos argumentos e passa para a pessoalidade. Cara, isso é aula 1 de retórica, né? Da má retórica. Ataca a pessoa que está fazendo a crítica e não de fato a crítica, né? Ataca a pessoa que está fazendo o argumento e não de fato o argumento. Então, é isso, assim, para termos didáticos, vamos
dividir cultura enquanto com essas características materiais, sociais, temporais, né? E a arte já algo que se pretende universal, singular, que independe de um tempo, né? Enfim, características de um pensamento da arte por si enquanto técnica. Estou separando, eu sei que essas coisas estão sempre interligadas, mas eu estou só separando de novo para fins de argumentação. Agora a gente chega na terceira parte do vídeo, que é sobre, de fato, o papel da crítica. Então, beleza, o crítico tem ele vai analisar o objeto artístico, sua forma, seu discurso, etc e tal, e muitas vezes ele vai remar contra uma espécie de maré do contexto, de tudo que está em torno daquela arte, que vai dizer, não fale isso, não pense isso. Beleza. Mas aí qual é o papel? Por que a gente teria que defender esse livre exercício do pensamento? Primeiro, porque tem valor em si mesmo. O conhecimento, enfim, a nossa capacidade de versar e discutir sobre um assunto tem valor por si só. A curiosidade e o acúmulo de conhecimento. Beleza. Segundo, a crítica de arte, ela é um debate acerca do gosto, mas também não é só isso. Não é só isso de jeito nenhum. A arte, ela pode se aproximar da ciência. Não à toa a gente tem teoria da literatura, certo? O que foi, por exemplo, o movimento dos formalistas russos, que foram pioneiros na definição dos gêneros. Ou, por exemplo, falando em cinema mesmo, eu citei Bazin, Eisenstein, a teoria da montagem, e uma série de 1 bilhão de clichês teóricos que, né, teoria pós-estruturalista e tudo mais, tudo isso está no campo da ciência, né? Essa divisão entre ciências humanas e ciências naturais foi muito danosa para as duas, mas especialmente para as ciências humanas. As ciências humanas, elas são espécie de ciências primeiras até. Para você conseguir quantificar, descobrir o fenômeno da gravidade, delimitar ele, mapear o que é um átomo, você precisa de uma filosofia primeira. Tudo começa na filosofia. Você vai entender a metodologia que você vai fazer, você vai entender os limites daquela metodologia através de um estudo de epistemologia, entende? E a estética é uma discussão do que seria o belo, e muito mais do que isso, né? Mas essa discussão é antiga, e antiga que é literalmente. A gente tá falando de Grécia Antiga. Eu não sei, agora, vou ser sincero que eu não sei se exatamente o período da antiguidade essa discussão ainda já estava existindo. Mas assim, estamos falando de antes de Cristo, a gente está falando da Grécia, filósofos conversando a respeito da beleza e do gosto de uma forma sofisticada. É um gosto subjetivo? Beleza, sim. Mas ao mesmo tempo não é tanto, porque se, por exemplo, acho que ninguém aqui vai dizer que Beethoven não é um grande compositor, correto? E se o gosto é plenamente subjetivo, desprovido de qualquer singularidade, é contextual, é da cidade que você nasceu, você vai gostar de outra coisa. Beleza, isso tem elementos sim. Mas então por que um cara como Beethoven consegue ter um trabalho tão universal? Né? Onde, tipo, aqui no Brasil e lá na puta que pariu da Conchinchina vão se emocionar ouvindo a música dele. E para entrar em coisas mais abstratas, como, sei lá, você vê um pôr do sol, ou você vê uma flor, uma árvore, aquele cheiro de chuva, sei lá. Por que tudo isso é tão bonito, é tão prazeroso, é tão esteticamente estimulante? Né? A gente tem algumas coisas em comum que são generalistas, né? E que fazem a gente ter quase unanimidades dentro da arte. Mas nem tudo é unânime, porque senão a gente poderia quantificar isso, a gente poderia, enfim,
ter ferramentas para cientificar isso de uma forma muito mais precisa. Há de se argumentar e não sei se o Pedro vai ver esse vídeo, né? Mas ele é determinista. Então, imagino que dentro de uma perspectiva determinista, há de se argumentar que sim, você consegue ter exatamente a mesma emoção no mesmo momento se você reproduzir as mesmas características e mesmas, né, pressupostos para uma pessoa, mas eu não sou nem um pouco aprofundado nessa discussão para argumentar contra isso. Mas o que eu estou querendo dizer é que há um elemento em comum, não é tudo subjetivo, existem elementos em comum, mas existem coisas subjetivas também, é que a gente contextualmente entende por que um ritmo aqui no Brasil, como é o caso do brega, como é o caso do reggaeton nos países latinos, como é o caso, enfim, de N ritmos que são naturais de um local e que conversam com as especificidades daquele local. E aí o papel da crítica, ao meu ver, está em justamente desvelar todas as máscaras, todos os empecilhos que estão entre o campo cultural e o campo da arte e unir verdadeiramente esses campos, assim, é quase que um trabalho de ver melhor, te fazer perceber melhor, entende? E aí a gente entra no papel, num tipo de papel educativo que a crítica tem, certo? Não é todo crítico que é educador, e não é todo educador que é crítico, mas há de se entender que muitos críticos têm um papel e se prestam esse papel, né, de educar, de trazer aquilo ali para o debate público e as percepções ficarem mais sofisticadas acerca de uma determinada obra de arte. Cara, tanta gente vê um filme e fica sem saber o que pensar, bota no YouTube, crítica do filme que eu não sei porra nenhuma. E aí você de alguma maneira se esclarece, né? Tem uma coisa de esclarecimento, um movimento de esclarecimento através do crítico. Pode ser um esclarecimento ruim, é óbvio, mas tem esse papel, entende? Então, eu acho que o projeto crítico, o projeto da crítica, ele tá longe de ser um projeto falido, ele tá longe de ser um projeto que tem que ter desmerecimento, né? O Pedro até brinca, é fácil demais e tal. Beleza, também concordo. Eu acho que, inclusive, os grandes críticos mesmo, os melhores críticos, são os caras que faziam a arte que criticavam. Como, por exemplo, boa parte da escola da Nouvelle Vague francesa, que é uma escola de cineastas que sai basicamente de uma revista da Cahiers du Cinéma, né? Uma revista de cinema. E aí, cara, eu, por exemplo, eu faço quadrinho, né? E inclusive eu fiz uma tirinha há muitos anos atrás, eu vou botar na tela aqui, que é meio sobre isso, né? Sobre você tira todas as coisas e o que sobra vai ser uma singularidade, alguma coisa assim, né? Você esquece de tudo e o que sobra, o que fica é aquela obra e tal, assim, quase que uma poetização desse movimento de desvelar essas coisas que estão na frente do debate que interessa, né? E, enfim, lembrei dessa tirinha agora, mas e eu faço quadrinho, né? E quando eu me proponho a criticar um quadrinho, eu sei que eu sou muito mais leigo do que muitos colegas. Eu sou mais leigo que o Rafael do Ilha Kaiju, que o cara é um historiador da arte. Eu sou muito mais leigo que o Ciro Marcondes, lá do site Raio Laser, que, porra, é um cara especialista em cinema mudo, especialista em quadrinhos, enfim. Realmente o cara tem uma bagagem teórica. Eu sou mais leigo que qualquer desses nerdolas que já leram muito gibi. Sim, eu tenho muitas coisas que eu não conheço e que eu deveria conhecer, que são coisas mínimas e básicas. Mas uma coisa que eu tenho é a experiência de produzir quadrinhos e eu acho que isso dá um olhar completamente diferente quando eu pego um quadrinho para ver. Eu vejo às vezes os caras falando de desenho nessas críticas, caras que não desenham,
Eu fico tipo, meu irmão, esse cara tá falando merda. E isso eles fazem muito com o desenho detalhado. Que muitas vezes o cara tem um desenho que é uma embromação, o cara bota um efeitinho lá no Photoshop, uma coisa assim, que deixa a página com um ar de que foi extra desenhada, super desenhada, mas que você que desenha, você entende que aquilo ali é um engano, né? Aquilo ali é uma pequena farsa que o cara tá colocando. Isso para citar só um detalhe. Ah, mas enfim, toda essa volta que a gente deu é para fazer justamente a defesa desse projeto. Um projeto que há um método, é um projeto que se aproxima da ciência, certo? É um projeto relevante na nossa construção de percepção da nossa sociedade, de entendimento do nosso próprio gosto, de diferenciação, de características presentes numa obra de arte, mas que e outras que são do nosso gosto, da nossa percepção, a diferença da nossa percepção e do objeto percebido, o entendimento de processos culturais mesmo, né? Porque eu estou separando o tempo inteiro o vídeo, eu estou fazendo essa separação de cultura e arte, mas essas coisas são entrelaçadas e muitas vezes o crítico ele vai denunciar ou a força da cultura em cima daquela arte, vai mostrar, olha só. Ou então, a força da arte que se manifesta para a cultura e cria um movimento, e cria uma força, né? O Woodstock. O que foi o Woodstock, né, gente? Se não uma manifestação cultural de um movimento musical que teve uma força ali para todas aquelas pessoas, mas também teve uma força simbólica na história da humanidade, na história, enfim, dos Estados Unidos especificamente. Então, é isso. Esse é um projeto que tem que ser defendido, esse é um projeto que tem que ser preservado. Não é coisa de gente feia, horrorosa, e em Instagram do crítico para dizer que o cara é um merda, pedir a cabeça, só porque o filme da Fernanda Torres que tu tá torcendo com a bandeira do Brasil no cu tá sendo de alguma maneira desprestigiado. A gente tem que deixar os críticos livres para fazer o trabalho deles. Obviamente argumentar, não estou dizendo que qualquer coisa vale, né? E nesse caso específico, há uma suspeita de que tem um lobby da indústria francesa de cinema em cima do Emília Pérez para tentar deslegitimar o Ainda Estou Aqui como favorito no filme estrangeiro, certo? Mas, de novo, tudo isso está num campo que não é o campo dos argumentos sobre obra de arte, suas técnicas e seus meandros. Quem sabe talvez eu volte aqui para falar do Ainda Estou Aqui num vídeo separado, eu não sei. Eu particularmente não sou muito fã do Walter Salles, nem do cinema dos diretores contemporâneos a ele, não é muito a minha praia não. Mas quem sabe, eu fiquei curioso agora para ver o filme e, enfim, vamos esperar que a vitória da Fernanda Torres traga finalmente uma retomada de ar para a indústria de cinema brasileira que tem muitos problemas para as realizações do filme e que essa indústria crescendo vai puxando um monte de realizador vanguardista assim junto com ela, entendeu? Porque tu vai ter os Globo Filme lá em cima, mas se a indústria fica sendo fortalecida, os caras que estão lá atrás fazendo um cinema à frente do seu tempo, um cinema, né, forte, um cinema, porra, criticamente expressivo, às vezes é puxado junto. Mas não vamos constranger o amiguinho de fazer os trabalhos deles, não vamos pedir cabeça de ninguém no Instagram e não vamos, enfim, constranger as pessoas. Aqui a gente não corrobora com esse tipo de abordagem na discordância.